Tudo bem, gente? Como vão? Nós hoje estamos aqui nessa aula. O nosso objetivo hoje é o estudo de reações de adição, reações nas insaturações, né? Então, nós vamos dividir essa parte do conteúdo em três oportunidades. Vamos fazer as reações de adição de uma forma geral. Depois vamos fazer as reações de adição especiais, mais específicas, para que continuemos até a hidrogenação, que é onde estudaremos algumas aplicações bioquímicas do assunto de reações de adição. Então, iniciando nosso assunto, as reações de adição, elas podem ser eletrofílicas ou de natureza eletrofílica ou de natureza nucleofílica. Inicialmente, eu gostaria que você não se preocupasse com isso, porque na maioria das vezes, essa informação ela vai ser útil, ela vai ser pouco útil. Então, na maioria das vezes, a informação mais simples vai resolver a questão. Então, se concentre no fato de que a adição ela vai acontecer na insaturação. Então, de uma forma prática, as adições elas acontecem onde você tem dupla ligação. Então, onde existir a dupla ligação, você vai ter a possibilidade de uma reação de adição. Então, você pode ter a reação de adição numa situação que tem carbono-carbono, ou que tenha carbono-carbono, tripla, mas você também pode ter a reação de adição no carbono carbonílico, que é esse cara aqui, ó, na carbonila. Tá? É extremamente raro, mas é uma insaturação e é possível ter. Então, lembre-se de que a reação carbono-carbono insaturada, ela é a reação mais corriqueira, é a que a gente mais encontra nos vestibulares, nas questões e tudo mais. O raciocínio é muito simples, não tem muito o que se preocupar. Você tem a dupla ligação, tá? Você tem que lembrar que na dupla ligação, uma ligação ela é sigma, a outra ligação ela é pi, ou seja, uma ligação é forte, a outra ligação é fraca. Se existe a ligação fraca, você abre o precedente para que naquele lugar exista uma ruptura, uma cisão, uma quebra. Então você vai ter uma substância externa que tem o interesse de entrar naquela molécula. Então, observe que na reação de adição, existem algumas características que você consegue bater o olho e ver que é uma adição. Então, a dupla ligação ou a tripla ligação, de cara, bateu o olho, você já tem que prestar atenção, porque aquilo ali é o indicativo de reação de adição. E o fato de que você tem duas substâncias e o produto só tem uma, né? Por quê? O que isso aconteceu? Você tinha a substância A e a substância B. Aí você formou a C, é porque A e B se fundiram, se ligaram, né? Então, sem nenhum problema. Você tem a quebra da ligação π, então, ó, a ligação π está aqui, ó, ela é quebrada, beleza? Um átomo da substância externa entra em um carbono, o outro átomo entra na outra. Essa representação AB, isso aqui pode ser hidrogênio, isso pode ser aletos F2, BR2, Cl2, I2, isso pode ser um hidrogenaleto, que é um ácido de halogênio, né, o HF, HCl, HBr, HI. Isso aí pode ser água, na forma de HOH. Então, a reação de adição ela é muito prática. Então, esse AB aqui, esse AB ele vai se apresentar ou sendo H2, que é o H ligado no H, ou sendo 7A, né, que seria Cl2, Br2, I2, F2 é muito raro, tá, gente? Mas vou escrever aqui porque se acontecer você vai encontrar, tá? E isso aqui pode ser HA, né,
Quem seria esse A? Seria o AD, esse A seria halogênio, tá? Halogênio. O que que esse halogênio é? Um elemento da 7A. Então, qualquer coisa, flúor, cloro, bromo e iodo. E essa substância aqui pode ser água, que você vai ver escrito HOH. Sem problema nenhum, é uma questão de costume. Você vai acabar notando que são informações que, por rotina, você acaba se alinhando a elas. Então, vamos aos exemplos, né? Vamos às aplicações. Aqui tem exatamente a maneira que a sua apostila te mostra. Então, eu gostaria que vocês, com a apostila em mãos, fossem comigo, completando aí os espaços que estão em destaque disponíveis para você fazer a sua anotação. Quando você tem aqui o eteno, tá vendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, você vai ter H, C, H, aí tem aqui H e H. Vai entrar em contato com o HCl de uma forma simples e prática, gente. Simples e prática. Sem ter nenhuma preocupação extra. Você vai ter aqui você vai ter dois átomos, o H e o Cl. Eles têm o interesse de entrar. Então, a ligação π, ela quebra, o hidrogênio, ele vem para um átomo, e o cloro, ele vai lá, para o outro átomo. Como que fica a molécula gerada? Como que fica? Note que eu vou escrever exatamente. Você tinha H, C, aí tinha dupla, mas uma quebrou, eu não vou escrever porque ela quebrou. Só que quando ela quebra, você abre aqui e aqui. O que acontece ali naqueles dois espaços? Acontece a entrada do hidrogênio e do cloro. Beleza? Sem problema nenhum. Se isso aí fosse água, não ia ter o menor constrangimento, Por exemplo, se você estivesse fazendo essa ligação, assim, e ali fosse água, assim, por exemplo, o que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Você ia ter aqui a mesma coisa. A ligação dupla ia quebrar, tá vendo? E aí você ia ter H e aqui você ia ter OH. Só isso. Sempre lembrando que quando você enxerga água, você está vendo o H, que é o eletrófilo, e o OH, que é o nucleófilo, tá? Toda vez que você ouvir falar esse negócio de eletrófilo e nucleófilo, é só você lembrar de carga, né? Quando tem nucleófilo, a filia é uma avidez, é uma atração. Então, nucleófilo é uma substância ou uma espécie química que tem atração por núcleo. O núcleo é positivo. Então, sendo ele positivo, quando uma substância é chamada de nucleófila, ela tem uma atração pelo positivo. Então, ela é negativa. E o eletrófilo, se ele é eletrófilo, ele tem uma atração por elétrons. Então, ele é positivo. Porque se ele atrai elétron, é porque ele é positivo. Então, o hidrogênio é positivo, ele é eletrófilo. A hidroxila é negativa, ela vai ser um nucleófilo, beleza? Aí é só para você se acostumar com esses nomes. Por enquanto, não teremos muitos detalhamentos sobre isso, não. Vamos na forma prática. Vamos ao exemplo 2. Aqui no exemplo 2, ele tem uma diferença para o exemplo 1. Por quê? Ali no exemplo 1, os dois carbonos da dupla são absolutamente iguais. Note que no exemplo 1, o carbono da esquerda, ele é exatamente igual ao carbono da direita. Ele é a mesma coisa, tem o mesmo tanto de hidrogênios. Beleza? Quando você olha no propeno, que é essa substância aqui, essa substância aqui se chama propeno, aqui tem um detalhe. Por quê? O propeno, ele não é... O carbono da esquerda da dupla, ele está aqui, ele tem 2 hidrogênios. Mas o carbono da direita da dupla, ele tem 1 hidrogênio. Então, eles são carbonos diferentes. Quando isso acontece, e você vai fazer uma reação de hidroalogenação,
ou adição de ácido de halogênio, HCl, HBr, HI, ou até mesmo a água, você vai ter que tomar cuidado em qual dos dois carbonos que você vai adicionar o hidrogênio ou o cloro, beleza? Porque eles têm naturezas diferentes. Para este momento, qual é a sugestão que eu te dou? Apegue-se ao fácil, tá? Depois você vai concentrando o seu conhecimento. Mas, por enquanto, apegue-se ao fácil. De que maneira? Tá, como é que eu vou escolher quem é quem? Então, observemos, eu tenho um hidrogênio, eu tenho um carbono que tem 2 hidrogênios e um outro carbono que tem 1 hidrogênio. Aí eles vão reagir com o HCl. Beleza. O HCl, eu tenho hidrogênio e cloro. Beleza? Tá bom? Qual é a sugestão que eu te dou? Pense da seguinte maneira. Vamos fazer o ataque eletrófilo no carbono insaturado da extremidade. Então, eletrófilo é o que tem atração por elétrons. Então, se ele é eletrófilo, ele é o positivo. Então, quando eu tenho aqui, ataque eletrófilo no carbono insaturado da extremidade, eu estou falando do carbono, eu vou até escrever aqui de outra cor para a gente não perder, carbono insaturado da extremidade, essa extremidade aqui, eu vou chamar de esquerda. Então, esse carbono aqui é o da extremidade, beleza, gente? Então, o hidrogênio, ele vai no carbono da extremidade. Por quê? Eletrófilo, ele tem atração por negativo, e dentro do HCl, o hidrogênio é positivo, o Cl é negativo, beleza? Como é que fica ali a estrutura formada, né? Você vai ter H, você vai ter C, você vai ter o C porque quebrou aqui, né? Aí você tinha aqui um hidrogênio. Eu vou desenhar do jeitinho que eu tinha desenhado antes, tá? O hidrogênio está para baixo. O que foi que aconteceu? Simples. O hidrogênio ele entra aqui, e o cloro entra aqui. Ah, professor, eu poderia ter escrito o cloro para cima e o hidrogênio para baixo? Poderia. A maneira que você vai escrever não vai mudar nada. Não vai mudar nada aqui, né? Nesse momento não vai mudar nada. Tranquilo? Você pode escrever aqui sem medo de errar, porque essa questão de onde colocar, ela é muito lá na frente quando o isomerismo óptico aparecer. Por enquanto, você desenha ali obedecendo a quebra da dupla ligação, tranquilo? Um carbono, outro carbono, você tem que colocar sempre aonde você quebrou a dupla ligação, tranquilo? No exemplo de baixo, você vai ter o ataque eletrófilo do carbono insaturado central, que é o carbono do meio ali, no caso, né? Então, você vai ter hidrogênio, C, aqui, aí tá aqui a dupla, tá vendo, hidrogênio e o CH3, mais o HCl. Eu vou adiantar aqui, porque a gente já compreendeu como é que funciona. Eu vou ter aqui, a dupla ligação foi quebrada, eu tenho o CH3 aqui sem problema nenhum. Vou desenhar para baixo, tá vendo? Aqui, o hidrogênio. Por quê? Porque não muda nada. Não muda nada, tá? É a mesma coisa para este momento, é a mesma coisa. Para este momento, é a mesma coisa. Aí o que aconteceu aqui? O carbono central é esse, o hidrogênio vai para ele. Então, eu vou desenhar aqui já nessa cor, porque eu só preciso de destacar. Muito bem. Sendo assim, você tem duas opções. Ou o cloro entra no meio, ou ele entra na extremidade. Pensando pelo hidrogênio, ou o hidrogênio ele entra no meio, ou ele entra na extremidade. Beleza? Vamos continuando. Em ambos os casos, forma-se um composto intermediário. O nome desse composto intermediário chama carbocátion, que é a formação de uma estrutura instável positiva, tá? Porém, a opção 2, ela é instável. Então, olha bem, a opção 2, tá? Ela aqui, ela é instável, tá bom? Ela é instável por vários motivos. Aí eu vou repetir uma coisa que eu estou dizendo hoje várias vezes. Não se preocupa agora com esses motivos, porque você não vai agregar valor prático para este momento.
Mas vou te explicar uma coisa. Quando você faz reação orgânica, a maioria das vezes analisa-se fatores termodinâmicos. Então, para quem gosta de teorizações, apegue-se numa explicação. A formação do composto 2 ela é termodinamicamente menos favorável. A substância 1, a opção 1, ela é termodinamicamente favorável. E se ela é termodinamicamente favorável, ela vai apresentar vários fatores termodinâmicos que vão justificar ela ser melhor. Beleza? Mas são coisas, como eu te disse, não precisa se apegar. Até porque ninguém vai te perguntar isso. Qual é a diferença de um para outro? A diferença de um para outro, gente, é a regra de Karashi. A regra de Karashi é de um russo que ele disse o seguinte: o agente eletrófilo, ou seja, gente, ou seja, o hidrogênio, ele entra no carbono mais hidrogenado. Então, olha para cá. Olha para cá. Na primeira opção, tá ela aqui, você tem um carbono, ó, com 2 hidrogênios, tá aqui, ó, e um outro carbono com 1 hidrogênio. Então, esse carbono aqui, ele é menos hidrogenado. Esse carbono aqui é mais hidrogenado. Então, o hidrogênio, ele entra no carbono mais hidrogenado. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, quando você está reagindo HCl, HBr, HI, HF, H2O, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. A outra substância, seja bromo, flúor, cloro ou hidroxila, vai para o carbono menos hidrogenado. Essa é a regra chamada de regra de Markov-Nikov. Beleza? A regra de Markov-Nikov, ela é muito útil, tá? O que a regra de Markov-Nikov descreve? Descreve o posicionamento da adição na insaturação. O posicionamento da entrada dos radicais que foram adicionados no processo reacional. Beleza, gente? Então, seguindo, ó, você tem aqui metilpropeno, beleza? Metilpropeno. Então, tá aqui, ó, metilpropeno, ó, beleza? Metil, credo. Deixa eu consertar. Metilpropeno, vou apagar tudo, porque tá muito ruim. Aqui, ó, você tem metilpropeno, ó, metilpropeno. Então tá aqui, vou botar duplo aqui para ficar mais fácil de ver. Aí ele vai reagir com água, ó, água. Aí vai ter um produto aqui, que você já sabe que ele vai quebrar a dupla ligação, né? E vai ficar assim. Então pensa no detalhe, vou trocar de cor para a gente ver bem claramente. A dupla ligação vai quebrar, vai aparecer uma valência aqui e uma valência aqui, tá? Você vai lembrar que água é H ligado no OH, beleza? A água é H ligado no OH, tranquilo? Então, você tem o hidrogênio e tem a hidroxila. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, como é que fica? Você vai ter a hidroxila aqui e o aqui. Vou fazer um adendo desenhando em fórmula aberta. Vou desenhar semicondensado, tá, gente? Para que entendamos. Ó, ali você tem o CH3, você tem o C, CH3. Aí, olha bem, ó, dupla CH2. Viu aqui? Aí você está reagindo com HOH. Olha o detalhe, ó. Olha o detalhe. O que está acontecendo aí? Você tem um carbono, ó. Você tem um carbono aqui, ó. Esse carbono, 0 hidrogênios, 0 H, ó. Não tem. E esse carbono aqui, ó, 2 hidrogênios. Então, na verdade, o hidrogênio ele vem para cá e a hidroxila, ó, ela vem para cá. Beleza? Como é que chama isso aí? Regra de Markov-Nikov. Beleza? Para quem não gosta do desenho em linhas, tá aí o desenho semicondensado para ajudar aí ajudar a compreensão, né? Exemplo 4.
você tem metil 2-buteno. Então, ó, buteno, 1, 2, 3, 4, ó. Metil 2,2-buteno, ó. Metil 2-buteno. Mais HCl. Deixa eu só trocar isso aí, gente, porque não é CLO não, é Cl, tá? Mais HCl, beleza, tá? Mesma coisa, olha lá, ó. Você vai ter a estrutura, tá aqui, a dupla ligação quebrou, ó, o cloro entra no menos hidrogenado, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. Essa reação poderia ser com HBr? Poderia. E qual é a diferença? Nenhuma. Poderia ser com água? Poderia. HI? Poderia. Qual é a diferença? Nenhuma. Beleza? Vou desenhar aberto aqui, para quem não gosta de forma de linhas. Tá aí, ó. Mais HCl. Aí você vai produzir aqui, ó, CH3, CH3, ó, CH, ó, nem dá para enxergar direito, né, gente? Desculpa aí. Tô parecendo criança. Aí vai ficar aqui, ó, Cl e H. Beleza? E ali, o exemplozinho aqui, metilciclopenteno mais HCl. Metilciclopenteno, tá aí, ó, ciclopenteno, 5 carbonos, mais HCl. Aqui não tem nenhuma preocupação. Você vai lá, vai quebrar a dupla e, ó, hidrogênio e cloro. Lembre-se que se você trocar aqui vai dar absolutamente na mesma, beleza? Então, espero que esteja dando para compreender. Vamos continuando, né? Há um caso onde a regra de Markov-Nikov ela não se aplica, tá? Você tem que lembrar que no processo reacional tudo depende de uma série de circunstâncias. Então, a reação de adição ela acontece na presença de substâncias chamadas catalisadores, e esses catalisadores, eles não reagem, mas eles modificam o mecanismo reacional. Se eles fazem isso, existem catalisadores que podem alterar o produto da reação. Então, existe uma substância chamada peróxido. Você tem que lembrar que o peróxido é aquela substância que o oxigênio tem no oxigênio-1, né? Lá dos óxidos. Só te lembrando. E quando uma reação de adição ela ocorre na presença de peróxido, né, ela vai sofrer um efeito chamado efeito de Karash-Mayor, ou mais comumente chamado de regra de anti-Markov-Nikov. O nome é muito simples. Anti-Markov-Nikov é porque existe a regra de Markov-Nikov, vai acontecer alguma coisa que contrapõe. Então é o oposto de Markov-Nikov. Então, observe que a regra de Markov-Nikov, que está escrita aqui, que já estava no slide anterior, o eletrófilo, que é o hidrogênio, entra no mais hidrogenado. Aqui, o eletrófilo, que é o hidrogênio, né, vai entrar no menos hidrogenado. Então, vai inverter. Onde entraria o hidrogênio, vai entrar o outro radical. Beleza? Vai trocar de lugar. O hidrogênio, ele não vai entrar onde comumente ele entraria. O peróxido, ele força essa circunstância. Isso não é normal. Isso só acontece na presença de peróxido, tá bom, gente? Então, a regra de anti-Markov-Nikov, ó, ela ocorre com presença, então tá aí, ó, presença de peróxido. Eu vou escrever assim, porque eu estou na ansiedade de você saber o que isso aí é. Esse aí é o íon do peróxido, tá, gente? Ó, mas aí você tem que lembrar que o peróxido mais famoso é o H2O2, por exemplo, mas existe o peróxido de sódio, o peróxido de cálcio, tá? E que também surtiria o efeito, uma vez que eles têm o oxigênio ali que causaria isso aí. O mecanismo radicalar que vai produzir esse efeito anti-Markov-Nikov, ou o efeito de Karash-Mayor, ele não vem ao caso, tá? O que eu quero que você entenda hoje é a diferença.
A regra de Karash, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. A regra de Markov-Nikov, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. Essa é a regra padrão, beleza? A regra de Karash, o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. É o contrário. Então vamos ao exemplo, para ficar bem fixo. Ó, essa reação do propeno na ausência de peróxido. Então já fizemos ela hoje. Ó. O propeno está aqui, beleza? Eu vou reagir com HBr, tá aí, ó. Então na ausência, ó lá, ó, o Br entra no carbono aqui e o hidrogênio entra aqui. Agora, quando eu faço a reação do propeno, com ácido bromídrico e eu coloco peróxido aqui, ó lá, ó, eu vou produzir aqui no final, ó lá, ó, o H vai entrar aqui e o bromo vai entrar no outro lado. Note que eles são inversos. Então, aqui você tem a regra de Karash, que é anti-Markov-Nikov, que é a posição anti, tá bom? Markov-Nikov. Aqui você tem regra de Markov-Nikov. Eu espero que vocês tenham observado. Isso aqui do exemplo extra, aqui, ó, do extra, só acontece porque o H2O2 está aqui. Se o H2O2 não estivesse aqui, a reação não seria assim. Aí você pergunta assim, professor, como que eu vou saber que vai ter H2O2 ou não? Ele tem que te avisar, né, gente? Ele tem que te avisar. Se ele não te avisar, não tem como você produzir esse pensamento, porque não é lógico. Tranquilo? Então, eu espero que tenhamos sucesso aí nesse primeiro passo das reações de adição. Vamos treinar, né? Fazer os exercícios. A apostila está aí, tem muita coisa. Preencham, tá? Existindo alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma questão que já foi vista por aí, nós estamos totalmente à disposição. Vocês, por favor, mandem um e-mail lá, podem ficar à vontade. Se eu não responder imediatamente, eu vou responder logo que eu vir a mensagem, tá? E eu estou totalmente à disposição. Agradeço demais estar com vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Boa tarde e vamos seguindo aí o estudo. Sucesso para todos. Valeu, galera.